Irmãos, nós temos hoje, então, o Felipe. O Felipe é membro da nossa igreja, da IPV, e ele é presbítero também na igreja, e ele cuida dessa área da educação cristã, né, da igreja. Escola dominical, então, ele tem feito essa parte também na igreja, ele tem sido um dos presbíteros, talvez, que mais tem pregado também na igreja. Então, ou seja, um irmão muito ativo. Mas o Felipe também tem a sua família, né, na igreja. Graças a Deus por isso. Ele é casado com a Milena, né, e ele é pai. Ele é Milena tem as duas filhas, a Bia e a Manu. E ultimamente, né, nós oramos muito, né, por eles, porque a Bia teve um problema de saúde, teve que ser tratada, e nós tivemos, né, como igreja, acompanhando em oração, apoiando, dando toda a força, e graças a Deus por isso, né, porque somos uma igreja, e nessas horas a gente pode apoiar. E também, o Felipe está fazendo teologia, né, ele faz teologia numa faculdade teológica, Unicesumar. Então, Felipe, eu quero aqui em nome, né, de todos nós, de toda a turma, dos que prepararam a Semana da Família, né, te dar as boas-vindas e agradecer por você ter aceito falar desse tema, né, sobre as polarizações, né. Então, eu quero passar a palavra para você, mas antes, gostaria de fazer uma oração também, pedindo que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado pela vida do Felipe, da Milena, da Bia e da Manu, esses queridos irmãos nossos que têm tanto nos abençoado. E agora, Deus, eu coloco, né, na tua presença essa palestra que o Felipe vai proferir aqui, que ele seja, Deus, bem-sucedido, aquelas ideias que ele conseguiu colher estudando, conseguiu ordenar, que ele consiga passar para nós de uma maneira clara, de uma maneira, Deus, que nós possamos aprender e para continuar vivendo esse desafio, né, dos nossos dias. Oramos, ó Deus, por ele. Oramos pela Milena, oramos pela total recuperação da Bia, e o Senhor abençoe, para que ela seja totalmente curada desse mal que ela foi acometida. Abençoe o crescimento da Manu também, e que eles sejam exemplos de vida nelas. Obrigado, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Felipe, seja bem-vindo. Está com a palavra. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Fiquei muito feliz com o convite de estar com vocês e espero contribuir com vocês nesse período tão complicado que a gente vem passando. Tá? Bom, o nosso tema, como já foi dito, é o cristão e as polarizações, lidando com as diferenças na família. A gente pensou esse tema porque a gente vive um período muito complicado. As pessoas estão tendo posicionamentos cada vez mais diferentes, se informando mais, né? Eu acredito que assuntos sobre política e outros temas também não eram tão comuns assim nas nossas rodas de conversa com essa intensidade que tem sido hoje em dia. E aí a gente vai pensar um pouco sobre esse momento, mas principalmente como que a palavra de Deus pode nos ajudar com algumas orientações, que não são nenhuma novidade, mas que talvez a gente precise relembrar. Ok? Antes
de nós começarmos, eu acredito que vai nos ajudar muito uma meditação nesse salmo aqui, Salmo 146. Ele começa com um louvor. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esse salmo que já está no finalzinho do último livro de Salmos, ele carrega aqui algumas coisas muito profundas a respeito de quem é o Senhor e como isso nos afeta. Ele começa com louvor, um louvor que o salmista pretende que esse louvor dure a vida toda. Enquanto ele viver, enquanto ele tiver forças e condições, ele vai louvar o Senhor. Enquanto ele quer usar o seu fôlego para louvar o Senhor por toda a vida, ele fala para não confiar em príncipes ou em pessoas poderosas, como diz uma outra tradução, ou autoridades, como diz ainda uma outra tradução, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, nos seres humanos. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Enquanto o salmista quer louvar o Deus eterno enquanto ele viver, ele reconhece que os outros seres humanos, como ele, morrem. São finitos, são pequenos. E nessa situação da gente ser limitado e pequeno, e por isso nós não devemos entregar nossa confiança plena, nossas esperanças nas mãos de alguém que não seja o Senhor, ele fala que é bem-aventurado, em contraste com quem põe a esperança nos príncipes e nas autoridades, é bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Deus tem um poder demonstrado na criação, ele fez os céus, o mar, a terra, tudo é dele. Ele é fiel para sempre na sua aliança. Ele atende a todos os necessitados, o oprimido que tem fome, o encarcerado, o cego, o abatido, o peregrino, o órfão, a viúva. Ele ama os justos, mas transtorna o caminho dos ímpios. E diferente dos príncipes, o Senhor reina para sempre. Ele reina de geração em geração. O tempo passa, já se passaram muitos anos desde que esse salmo foi escrito e o Senhor continua reinando, geração após geração. Ele reina nesse nosso momento, ele vai reinar amanhã, ele vai continuar reinando quando nossos netos estiverem adultos, quando nossos tataranetos estiverem aí, se o Senhor Jesus não tiver voltado, e nós já tivermos com o Senhor na glória, ele continuará reinando. É bom lembrar disso tudo aqui em um momento de crise como esse que a gente enfrenta, porque ele nos orienta sobre onde nós devemos colocar nossa esperança e em quem nós podemos encontrar o auxílio que nós precisamos. Isso é importante de lembrar. Por quê? Porque o nosso cenário atual, ele, como eu falei no início, ele está muito complicado. Eu acredito que vocês já devem ter presenciado, ou até algum parente próximo, talvez, tenha posicionamentos, quando a gente fala em polarização, tem a ver com polos, né? Extremos diferentes, eu penso isso, o outro pensa aquilo. Mas quando a gente fala de polarização, é quando a possibilidade de diálogo ou de cooperação é
mínima, é pequena. Infelizmente, nos tempos, de uns tempos para cá, isso tem se tornado muito forte, muito presente. E isso tem um motivo. Não foi à toa que nós chegamos a esse estado de coisas. O que aconteceu para que nós chegássemos a isso? Tem várias respostas, mas algumas pessoas que se debruçaram sobre o assunto entendem que esse cenário em que nós temos um acesso à internet mais fácil, em que a gente usa mais as redes sociais, tipo WhatsApp, Facebook, Instagram e outros, isso nos colocou numa situação diferente. Por exemplo, antigamente, eu achei um dado de uma pesquisa recente, que saiu em janeiro desse ano, sobre o uso de internet, uma pesquisa feita no mundo todo, coletando dados confiáveis. O resultado é impressionante. O Brasil é o segundo país em tempo diário de acesso das pessoas à internet. A média do brasileiro é que ele fica 10 horas por dia conectado. É o tempo que a gente está acordado, mais ou menos, né? Esse tempo se divide, uma parte normalmente é no computador, não é que todo mundo fica 10 horas, né? Mas a média é de 10 horas. Em média, o tempo conectado no celular, usando a internet, é de mais ou menos 5 horas no Brasil, para cada pessoa. Cada pessoa fica mais ou menos 5 horas, na média. Uns mais, outros menos. E o tempo que nós ficamos no Brasil em rede social é de quase 4 horas diárias. Umas 3 horas e 40 minutos, mais ou menos, na média. É muito tempo. É muito tempo. Na correria do dia a dia, acho que tem gente, a maioria de nós não passa esse tempo todo conversando com a esposa ou o esposo, né? É muito tempo. O Brasil é o segundo país em tempo de uso de internet diária por pessoa. Então, isso muda muita coisa, né? Quando vários de nós éramos pequenos, como é que a gente se informava? Pelo jornal, pelo telejornal ou jornal impresso. Eu lembro que minha mãe falava assim, vai comprar o jornal. Eu ia lá de manhã na padaria e comprava um jornal para ela. Hoje em dia não é mais assim. A gente se informa e como a gente passa muito tempo no celular, a gente se informa mais ainda por meio das redes sociais. Não é nem tanto por um site de notícias. Poucos de nós costumam acessar isso, mas às vezes é uma notícia que alguém manda por WhatsApp ou pelo Facebook, e esse é o nosso meio de se informar. E essa situação muda um pouco as regras do jogo de como que funciona o mundo da política e o mundo, a forma como as notícias se difundem. Por quê? Aí a gente vai para esse segundo ponto aqui. Internet, polêmicas e visibilidade. Resumindo bem o assunto, o que acontece hoje em dia é o seguinte: para que um assunto seja mais falado nas redes sociais, ele precisa dividir opiniões. Ele precisa ser algo que nem todo mundo aceita e que causa algum tipo de polêmica. Por quê? Quando é um assunto que todos nós concordamos, a maioria da população tem uma posição definida, isso não vai ser comentado. Isso não vai ser muito visto. Por quê? Se eu vejo, por exemplo, uma declaração que eu discordo, mas que tem um outro grupo que concorda. Quem discorda vai comentar na internet, provavelmente dizendo, olha que absurdo. E, ao mesmo tempo, quem concorda vai dizer, olha só como isso é certo. E é necessário que isso aconteça para que esses assuntos estejam em evidência. Talvez vocês se lembrem que no passado, principalmente nas campanhas para presidente, por exemplo, a maioria dos candidatos que se davam bem eram os que tinham um discurso mais tranquilo,
menos extremo, menos radical. Mas agora, com o advento da internet, isso ficou mais forte, essa necessidade de você dividir opiniões com as suas declarações para que você seja falado, para que as pessoas comentem. Um candidato ou uma personalidade que fale coisas mais tranquilas e que não ataca um grupo oposto, não vai ser visto. É como as coisas acontecem hoje em dia. Então, por isso que, às vezes, a gente tem a impressão de que tem uma bagunça tão grande, porque essa é a forma como as notícias se espalham. Isso já vinha acontecendo há um tempo. No entanto, a situação mudou um pouco mais com a pandemia. Por quê? Agora nós já estamos em crise, nós estamos emocionalmente vulneráveis e essas polêmicas que são necessárias para visibilidade de certos assuntos ou de pessoas que chegam até nós através das redes sociais, isso ganha um poder muito grande sobre nós, isso nos afeta. A gente fica mais vulnerável a isso. Então, quando as pessoas que precisam aparecer para que elas tenham, como é o caso, por exemplo, dos políticos, eles precisam disso. Ou seja, eles precisam polarizar. Precisam atacar um grupo para que as pessoas que são do grupo oposto comentem e as que são apoiadoras também comentem. Isso acontece qualquer que seja o posicionamento político da pessoa. Você sempre vê isso na internet, né? Quem está de um lado atacando do outro e vice-versa. Tá? E uma maneira muito forte de impulsionar esse tipo de coisa é o uso das chamadas fake news, as notícias falsas, traduzindo para o português. E no período de pandemia isso extrapolou muito. Né? Eu vi, tem um site que fez um levantamento que foram compartilhadas desde o início da pandemia no Brasil, que eles levantaram mais ou menos seguramente mais de 700 notícias falsas, né? Sobre várias coisas. Né? Eu mesmo caí uma vez que dizia que se eu compartilhasse alguma coisa ali, eu ia ganhar um frasco de álcool em gel, que eu poderia ir numa loja e pegar. Eu caí. Né? Então, algumas fake news são mais inocentes, como essa, que a intenção era só pegar meu número, na verdade, pegar um cadastro com meus dados, e eu caí no início da pandemia. Mas tem algumas fake news que são feitas mais para conquistar o meu engajamento como pessoa. Tá? A gente vai ver isso mais na frente, tá bom? E aí, nesse cenário dessas disputas, a gente acaba ficando no meio desse fogo cruzado e existe o risco de nós sermos atingidos de alguma forma por esse cenário. E o que a gente deve fazer no meio disso tudo? A gente deve guardar o coração porque dele procedem as fontes de vida. O território mais importante, o lugar mais sagrado, mais seguro. A gente não guarda a nossa casa, antes de dormir a gente não verifica as janelas, se está tudo fechado, se a porta está trancada direitinho. Esse mesmo cuidado a gente tem que ter com o coração, com a nossa alma, especialmente num momento como esse, em que esses debates polarizados, eles ameaçam conquistar o nosso coração de um jeito que boa parte do nosso tempo e energia vão ser gastos com aquilo que não é tão importante. A gente talvez se envolva em batalhas que não são as nossas. E por isso é importante cuidar do coração. É importante em todo o tempo, mas num momento como esse, é preciso muito cuidado.
E aí nós precisamos relembrar algumas verdades para nós cristãos. Primeira coisa, nesse cenário polarizado, normalmente quem discorda de mim é meu inimigo. Ele é aquela pessoa que não é muito para confiar, né? É interessante que, por exemplo, em debates de internet, existem certos xingamentos assim que são muito... Se eu colocar o insulto, você descobre quem foi que falou, né? Se eu disser, por exemplo, se a pessoa xinga o outro de coxinha, você já sabe o que a pessoa é e quem que ela está atacando. E quando dizem que é pão com mortadela, é o inverso, né? Pelo tipo de ofensa usada na internet, você sabe, né? Se chama de fascista ou se chama de comunista, você já sabe qual é a briga que está rolando ali, quem que está atingindo quem. Mas qual foi a intenção original de Deus ao criar o ser humano? Foi essa? Isso é um estado que Deus deseja? Certamente não. A intenção original de Deus a nos criar é que nós tivéssemos uma vida em comunidade. No Éden, quando o Senhor falou que era para crescer e se multiplicar, ele visava uma vida em harmonia, uma vida em que, apesar de sermos pessoas distintas e que teríamos diferenças, nós não íamos ficar nos atacando, né? E após a queda, você percebe que a harmonia é quebrada. Depois que Adão e Eva comem do fruto, eles já começam a... Foi você, né? Eva, por que você... Adão, por que você comeu? Não, a mulher que você me deu é que me deu do fruto. Então, a mulher se torna culpada. Já começa uma acusação mútua, já começa... E a gente tem um Caim matando Abel, e aí é uma história longa que chega até os dias de hoje de violência. Mas essa não é a intenção original de Deus. Tanto não é a intenção original que, lá no finzinho da Bíblia, quando a gente vê no livro de Apocalipse, a gente vê que o Cordeiro resgatou gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Deus está resgatando para si um povo que, apesar de ser um povo só, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Mas isso não impede que elas vivam em comunidade. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que lembrar dessa intenção original de Deus e não perdê-la de vista. Segunda coisa, é o padrão de Deus para que nós nos comuniquemos. Num ambiente tão polarizado, em que a linguagem é sempre tão ofensiva entre as pessoas, a comunicação ela deve ser respeitosa, verdadeira e benevolente, refletindo o caráter de Deus. A forma como nós falamos, o que nós falamos, como nós nos dirigimos às pessoas, como nós ouvimos as pessoas, isso tudo tem que ser diferente por nós sermos filhos de Deus, por nós sermos o corpo de Cristo. Portanto, em tempos de trocas de ofensas e acusações e divergências, a gente deve ter uma forma diferente de se comunicar e a gente deve ter uma forma diferente de enxergar as diferenças, de acordo com o padrão de Deus. A propósito, só voltando um pouquinho aqui. Um teste legal para saber como que está o seu coração é, quando eu falo ali de maneira de comunicação benevolente, eu me refiro principalmente a você ouvir com o coração desarmado. Por exemplo, pode ser que você tenha adquirido um teste prático para saber como é que essas coisas estão. Se você, ao me ouvir falar aqui, por exemplo, ou qualquer outra coisa, você fica pensando assim, de que lado essa pessoa está?
Será que ele é vermelho ou ele é verde e amarelo? Qual a ideologia dessa pessoa? Se você fica muito fazendo isso para tentar classificar quase tudo que você ouve ou lê dessa forma, pode ser que você tenha sido, ainda que não completamente, mas tenha sido um pouco seduzido por isso. Tem pessoas que têm feito isso, né? E isso é um problema. Isso é um sintoma ruim, porque você está abandonando essa forma de ver como Deus criou a humanidade, como é que Ele quer que as coisas sejam, e está passando a pensar por outra cartilha, que não é a palavra de Deus. Isso é um perigo e todos nós estamos suscetíveis a isso. Como eu falei mais cedo, nós estamos vulneráveis. O tempo é de que as coisas mais polêmicas elas são colocadas diante de nós pela internet o tempo todo. E nós somos suscetíveis a isso. A gente tem essa tendência de tomar partido de alguma forma. Essa é a forma como nós funcionamos. Mas o desafio é que nós não abandonemos a nossa posição como cristãos. E o parâmetro para a nossa forma de lidar com as notícias e com as pessoas seja diferente. Mas, afinal, qual deve ser a nossa posição como cristãos? Eu não posso, como cristão, tomar partido de uma corrente, né? Alguém que fala isso ou aquilo, por exemplo, um posicionamento de como enfrentar essa pandemia ou algo parecido. Vamos pensar sobre isso. A primeira coisa, normalmente, mesmo as notícias que tratam de questões de saúde pública, como a gente tem visto, e que chegam no nosso celular todo dia, muitas delas vêm atreladas a algum posicionamento político, né? Um posicionamento sobre a sociedade. E a gente precisa ter um pouquinho mais de sabedoria para lidar com isso. E aí eu trouxe aqui uma coisa que dois líderes cristãos importantes, um que já morreu, John Stott, e o outro chamado Tim Keller, que ainda está vivo, falaram em algum momento, né? Em um mundo caído, nenhum programa político pode declarar ser a expressão da vontade de Deus. Ou seja, falando um português mais claro, você como cristão pode ter um carinho por alguma coisa daquilo que chamam de direita ou aquilo que chamam de esquerda, mas nenhum desses dois polos é a expressão da vontade de Deus. Então, nenhum desses dois polos merece a sua fidelidade como cristão. Você, como cristão, seu compromisso maior é com outra coisa. Vamos ler aqui a segunda frase. As históricas posições cristãs sobre questões sociais não correspondem aos alinhamentos políticos contemporâneos. O que o Tim Keller está falando aqui? Ao longo da história, a maneira, por exemplo, como as pessoas lidam com os mais pobres ou com os necessitados, aquilo que nós vimos no finalzinho do Salmo 146, o órfão, da viúva, do necessitado, a forma como nós, cristãos, lidamos com isso ao longo da história da igreja, não é nem do jeito que a esquerda diz, nem do jeito que a direita diz. Nesse mundo de direita e esquerda polarizado, a gente não se encaixa completamente como cristão em nenhum dos dois. E nenhum dos dois satisfaz as exigências da palavra de Deus. E logo, nenhum dos dois merece o ardor das nossas discussões, não merece esse tipo de coisa. Tá certo? A gente pode ser seduzido pela ideia de que existe um combate entre os dois e você tem que tomar posição de um dos dois. Não. Você é cristão. Você é cristão e a rigor, na verdade, nem existem só duas posições.
Tá legal? O cristão está envolvido em algo maior. Nós somos agentes da missão redentora de Deus por meio do testemunho e da proclamação do Evangelho, tanto em ações quanto em obras. Esse é o nosso compromisso maior. Não é com esquerda ou direita, isso não deve consumir o nosso tempo e o nosso coração, mas sim a missão redentora de Deus. Deus tem uma missão de resgatar, de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, e nós somos agentes. Ele escolheu os cristãos para essa missão. Traduzindo em termos bem mais práticos, em vez de discutir ou defender certas posições, o nosso papel é principalmente acolher o necessitado, atender o que sofre, proclamar o evangelho, levar consolo ao aflito, que é testemunhar e proclamar o evangelho tanto em ações quanto em obras. A gente não deve perder isso de vista. Nesse momento de crise, principalmente, o nosso papel não é esse. Eu ouvi uma frase numa aula semana passada que foi fantástica. O professor falou o seguinte: o nosso país só será transformado quando cristãos pararem de discutir na internet e começarem a cuidar do órfão, do estrangeiro e da viúva. E isso está profundamente certo. Nós não somos chamados para discutir. Nós não fomos chamados para isso. Eventualmente a gente discute porque tem assuntos que nos dominam, mas nós somos chamados a ter o coração apaixonado por isso aqui, a missão de Deus, da qual nós fazemos parte. E é interessante que em Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos para uma missão em que eles enfrentariam riscos, Jesus fez essa advertência aqui para os discípulos: sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Ou seja, Jesus nos chama para juntar essas duas características. Prudência como a serpente. Eu, graças a Deus, nunca vi uma serpente ao vivo. Mas é um animal que está sempre alerta. Um animal que você dificilmente vai conseguir dar um bote nele, assim, de frente. Um animal que exige um certo cuidado para você lidar com ele, porque ele está sempre alerta. As pombas não. Se você jogar um pãozinho ali, tem um senhor que joga umas migalhas aqui na frente do meu prédio toda tarde, as pombas vêm, ficam ali tranquilas, já estão acostumadas com as pessoas que passam. Se você ficar ali perto, elas ficam muito vulneráveis. Elas não ficam com o pé atrás com a gente. E Jesus nos ordena a ter essas duas coisas. A gente tem que ter a benevolência de ouvir com atenção as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser prudente, ouvir discernindo as coisas. É lógico que a gente não vai sair picando as pessoas e mordendo, não é isso que Jesus nos manda aqui, mas ele fala para nós termos prudência. Prudência. Não se entregar de primeira para uma informação que chega, não discordar de primeira de uma pessoa, ouve melhor o que a pessoa está falando e analisa primeiro. Né? Esse é o nosso chamado. Não é só para ser simples como as pombas, não ter maldade no olhar, mas é para ter sabedoria, saber lidar com as situações. E isso cai muito bem com essa situação de notícias falsas que chegam até nós. É um volume muito grande de informações desencontradas, falsas, algumas de propósito que as pessoas fazem. Né? Outras, às vezes a gente encaminha na boa intenção, você vê lá uma notícia, olha, a vacina faz mal, ou tal remédio faz mal. Aí você passa para as pessoas porque você se importa com elas. Né? Mas é preciso ter uma certa esperteza para saber ler aquilo e falar assim, não, isso aqui
Não é verdade, estão tentando me fazer de bobo. E como que a gente pode fazer isso? Tem uma entrevista que um presbítero emérito lá da IPV deu, que ele colocou essas 4 coisas aqui de como identificar fake news. Eu achei muito legal, por isso que eu copiei. A informação chegou para você. Como é que você consegue saber se é uma notícia falsa? Tá? Normalmente ela não tem origem. Ela chega assim, não tem muita informação de onde que veio. Por exemplo, os estudos revelam, vou inventar uma aqui, tá bom? Os estudos revelam que comer arroz logo ao acordar ajuda a perder peso. Que estudo? Quem que estudou? Né? Como assim? Só fala assim, os estudos indicam, mas quem? Né? Você não sabe, normalmente uma notícia séria, ela vai chegar e dizer assim, olha, saiu no jornal fulano de tal, de onde veio tal informação, normalmente tem um indicador, pelo menos do site onde está. Tá? Que aí você pode ir lá e ver se procede ou não. Mas quando falam assim, aconteceu, como que eu vou saber? Elas não têm origem, elas só são compartilhadas. Segundo, elas prometem solução imediata ou destruição iminente, dependendo do assunto ou do personagem. Vou dar um exemplo. Se você não votar em fulano, o Brasil vai estar perdido. Ano que vem, você deve votar no fulano. Ou você não deve votar no fulano, senão o Brasil vai ser destruído. Né? Ou uma solução imediata. Semana passada, muitas pessoas compartilharam uma que eu vi, que era assim, a Toyota, uma fabricante de carros, está fazendo 80 anos e você pode concorrer a um carro 0 quilômetro. Eu achei estranho, porque é muito fácil você só compartilhar e ganhar um carro, né? Eu fui ver, na verdade, a empresa já tem 83 anos, não tem 80. Então, já ficou estranho aí. Aí eu vi que era roubada, nem entrei. Mas, quando é uma coisa boa demais para ser verdade também, é bom desconfiar. Maltratam a língua portuguesa, são mal escritas, normalmente, as notícias falsas. Você pode observar que tem um errinho de português, tem alguma coisa fora do padrão. E isso aqui é muito importante. Né? Elas normalmente têm a pretensão de separar o joio do trigo. Normalmente é eles e nós. A União Soviética vai destruir o Brasil. Nem existe mais União Soviética. Né? Eu usei só como exemplo. Então, olha, os evangélicos querem dominar o Congresso, eles são do mal. Normalmente essas notícias que chegam assim, elas são falsas, porque isso é uma coisa que pega a gente meio sem preparo. Pega assim, ó, tem o mal e o bem, você tem que ficar do lado do bem, né? É um jeito de pegar a gente, porque ninguém quer ser do mal, né? Então, essas características ajudam a gente, tá? Existem alguns sites que são agências de checagem, só que, infelizmente, já tem fake news sobre as agências de checagem, dizendo, olha, não, na verdade, eles querem proibir você de conhecer a verdade, tal. Então, eu estou passando aqui só umas receitinhas de como ver, checar antes. Não passa de imediato uma coisa que chegou para você no WhatsApp. Chegou, vai com calma, lê, fala assim, às vezes nem precisa, você não deixa de compartilhar porque não é importante. Né? Eu sei que é difícil, a tentação é quando chega um negócio, legal isso aqui, vou passar para fulano, mas para um pouquinho, porque a gente, como cristão, tem um compromisso com a verdade. Então, esse trabalho de checar um pouquinho, ler um pouquinho, falar assim, será que isso é verdade? Isso vai nos ajudar a ter um testemunho melhor. Tá legal? E também vai nos ajudar a não entrar em roubada. Né? Às vezes você
toma certas posições. Por exemplo, não sei se vocês recordam ou viram, teve uma pintura na parede de um prédio público em Brasília, que era uma junção da bandeira do Brasil com a bandeira do Japão, e tinha bom, a bandeira do Japão tem uma bolinha vermelha, né, um círculo vermelho, e aí a pessoa olhou aquilo e falou assim, olha aqui, vocês estão vendo? Ó, estão querendo fazer o Brasil virar comunista. Na verdade, era um monumento em comemoração, porque 50 anos atrás veio bastante japonês para o Brasil, e aí era uma homenagem a esse evento, né? Já que os japoneses ajudaram o Brasil a construir, né, o Brasil enquanto uma cultura que mistura um monte de outras culturas. Então, é preciso ter calma, é preciso ter cuidado, tá certo? E como eu falei dos dois polos, né, que pode ser que ainda tenha gente pensando assim, mas ele é de direita ou esquerda. Não, dos dois lados tem isso. Os dois lados têm fake news, e nosso compromisso é com a palavra de Deus. Em resumo mesmo aqui, nosso papel em meio às polarizações e debates sem fim é sermos luz refletindo a glória de Cristo. Nós não fomos chamados para entrar nos debates que não são. A nossa guerra é contra o mal. Vocês lembram lá de Efésios 6, que fala, né, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Aquele trecho que Paulo fala disso, em Efésios 6, quando ele fala que não é contra a guerra, contra a carne ou sangue, tem umas traduções mais novas que ajudam a gente, que elas falam assim, a nossa guerra não é contra seres humanos, mas é contra o inimigo. A nossa luta não é contra sabe, os conservadores que querem dominar, ou os soviéticos comunistas que vão... Não, nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. A nossa luta é contra a mentira, a nossa luta é contra o mal. Nós somos cidadãos do reino, nós somos soldados de Cristo. Quem é mais antigo vai lembrar de uma música, né? O nosso general é Cristo. A nossa luta é essa. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente em necessidade, tem muita gente precisando conhecer a Deus, tem muita gente que nunca ouviu o Evangelho do jeito certo. E se nós perdermos o nosso tempo e a nossa energia e os nossos créditos de internet nessas discussões, nós estaremos desperdiçando os nossos recursos em uma batalha que não é a nossa. E se nós temos pessoas próximas que gostam de discutir essas coisas, e às vezes a gente tem uma pessoa na família que fica ali com posicionamentos, gosta de discutir, gosta de provocar, o nosso chamado é para ser sal e luz, é para não cair nessa e chamar a pessoa para... Porque às vezes a pessoa ela foi seduzida por um negócio. A gente tem que chegar com amor e chamá-la para a realidade, mas sem bater de frente. Normalmente, bater de frente, tem uns estudos aí que falam que a pessoa, na verdade, você normalmente reforça a ideia da pessoa. Ela está num outro estado aí que ela não vai entender. Então, você precisa chamá-la mesmo. Quando vier com um papo assim, você viu tal notícia e você sabe que já é uma pegadinha para puxar você para um negócio, você fala assim, como é que você está? Como é que... Vamos orar junto? Como é que você está precisando de oração? Me fala de você. Demonstre interesse pela pessoa. Isso é um jeito muito legal de não entrar nessas roubadas. E é um jeito muito bom de glorificar Cristo num período em que está todo mundo mal. Está todo mundo precisando de um apoio. Certo? A gente foi chamado para isso, para refletir a glória de Cristo, para a gente ser luz, para a gente transformar a realidade ao nosso redor com a graça de Deus. Esse é o nosso chamado, até porque a pandemia vai passar, as disputas eleitorais passam,
mas a minha família vai continuar sendo a minha família. Os meus amigos vão continuar sendo os meus amigos e a minha igreja vai continuar sendo a minha igreja. Eu não vou trocar essas pessoas que vão me acompanhar pelo resto da vida por algumas questões que são só do momento. Eu não vou me afastar delas ou ter problemas com elas por causa dessas coisas. As pessoas são muito mais importantes do que essas questões do momento. E é demonstrando interesse e amor pelas pessoas que a gente, de fato, glorifica Cristo. Essa é a nossa batalha. As nossas armas são outras. As nossas armas são o nosso joelho no chão, as nossas armas são o amor demonstrado em serviço. Nossa arma, às vezes, é não responder uma provocação, é deixar o outro discutir sozinho, mesmo que ele ache que está certo. Nosso papel não é esse. Nossa arma é outra. É dar outra face, andar a segunda milha. A nossa arma principal é a presença do Senhor no nosso meio que nos transforma. E termino assim e abro para perguntas. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Gente, Felipe, é isso. muito obrigado aí pela sua exposição, viu? Muito importante para nós, muito boa mesmo. E temos algumas perguntas aqui. A primeira delas é o seguinte: há sites que identificam fake news? Talvez alguém poderia postar aqui alguns para depois. Apenas uma sugestão. Olha, existem, tem vários. Normalmente eles são ligados a agências de notícias. Tem um que é ligado ao próprio governo federal. Só um instante, gente. Eu vou colocar alguns aqui, tá? Inclusive tem um material que no final tem um monte de link para esses sites. Eles nos ajudam porque eles fazem já o trabalho difícil de pesquisar, de conferir, né? Mas eu tô separando aqui e vou colocá-las no bate-papo aí, tá bom? Temos uma outra pergunta aqui também para você, Felipe, que é a seguinte: será que fugir dos noticiários de TV, abertas e fechadas, jornais escritos, youtubers, etc., não seria uma boa alternativa para aliviar a mente? De vez em quando é muito bom. Mas, só um instante. A gente fica num dilema, né? Porque informação demais faz mal. A gente perde a paz, né? A gente consome muita informação por dia, então não é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui só rapidão, eu vou colocar aqui no bate-papo também uma agência de checagem que é de cristãos, tá? Ela é mantida por cristãos evangélicos, tá? Mas então, é uma boa. Se você sente que é um momento e que está te fazendo mal, é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tem notícias que é legal saber. Por exemplo, como é que está a situação da pandemia na nossa região, né? A gente, às vezes, tem que limitar só as informações que são muito importantes para a gente mesmo ali, naquele momento, né? E, realmente, desligar um pouquinho é interessante. Tem mais perguntas? Ô Felipe, eu Oi. tenho uma pergunta também, não é uma pergunta, mas é um comentário que eu gostaria que você comentasse também a respeito disso. Por favor, pode falar. Que eu passei por uma situação até assim, que me constrangeu um pouco, sabe? E eu recebi uma questão, uma notícia no celular, né, no WhatsApp, e eu passei por uma série de pessoas e parecia que era uma coisa assim muito legal, sabe? E depois eu descobri que era uma notícia falsa e eu me senti muito envergonhado de estar disseminando aquela notícia falsa. O meu Felipe caiu, gente?
Não, eu estou aqui. Aqui. Eu mudou de posição aqui. Eu estava olhando para o quadradinho. E aí, Felipe, eu acho que a gente também sofre de uma doença hoje, eu não sei, a Neia está aí também, mas parece que a gente tem uma compulsão assim, para que caiu no telefone eu tenho que passar para frente, caiu no WhatsApp eu tenho que passar para frente. E aí a gente às vezes não coloca assim filtro, sabe? E vai coisas boas, mas também vai muita coisa ruim, né? Como vai muitas às vezes notícias falsas, como foi o caso que aconteceu comigo uma vez. Então, será, Neia, e vou estender para a Neia também, tá, Felipe? Obrigado. Será que a gente já passou por essa época em que a gente sente essa necessidade tão profunda de ficar só difundindo as coisas sem nem mesmo prestar atenção no que nós estamos passando adiante? Tão complicado, né? Às vezes a gente só lê só a chamada da notícia. Às vezes a gente nem lê a notícia mesmo toda, né? E já sai compartilhando. Eu faço isso às vezes, infelizmente, sem perceber, né? Você vê a notícia lá, assim, e às vezes o pessoal que põe o cabeçalho da notícia é meio desonesto, né? Fala assim, cachorro faz mal à menina. Nossa, um cachorro. Aí você vai ver a moça comer um cachorro quente e passou mal. Né? Às vezes, é um exemplo, assim, hipotético, mas acontece. E assim, outra coisa que eu acho complicada é que às vezes tem uma questão que está sendo muito debatida e você se sente na obrigação de ter um posicionamento a respeito. Sei lá, está todo mundo falando de um crime que aconteceu, que chocou o país e que não foi devidamente apurado ainda. Aí exigem que você já tenha uma posição, assim, não é que exigem, mas você vê tanta discussão rolando que você fala assim, poxa, eu tenho que tomar uma posição aqui. E não necessariamente, né? Às vezes a posição que você tem que tomar é ir ajudar a lavar a louça, e não emitir uma opinião ou um julgamento sobre um negócio que você nem leu direito. Né? Mas acho que a Neia pode... Vou falar alguma coisa aqui. A voz não está muito boa, não, mas vamos tentar. Essa questão que o Maurício colocou me remete ao dia que a gente falou de saúde mental, sobre não viver no piloto automático. Porque se vivemos no piloto automático, a gente vai repassar automaticamente e depois nem lembrar que passou aquilo, não sabe nem o que é. E segundo, acho que a gente está vivendo uma época muito de uma necessidade de falar, uma necessidade de se posicionar sobre tudo. Uma das coisas que eu trato muito no meu consultório é isso. Eu digo sempre à pessoa, ouve, respira, aguarda, não seja o primeiro a se manifestar. A recomendação é bíblica, né? Entendeu? E Marta trouxe uma questão interessante aí, que ela colocou no chat, que sobre as peneiras, né? Talvez ela possa falar alguma coisinha sobre isso, é interessante também. Então, se você vive, sai do piloto automático, vem para o presente, você está consciente, né? E esperar para falar. Sempre é melhor esperar para falar ou compartilhar. E a gente vive muito agitado, justamente por nunca estar presente, a gente está sempre para frente, sempre para frente. Então, a gente está sempre ansioso e doido para falar. Entendeu? Eu percebo isso, às vezes, em estudo bíblico. Às vezes você nem terminou de ler uma pergunta que está lá na revistinha de escola dominical, ou a pessoa não terminou de ler e a gente já está pensando, pô, vou falar isso aqui. Né? A gente nem ouve a pergunta direito e nem presta atenção no texto bíblico, às vezes. Né? Às vezes o texto nem fala uma coisa, mas você lembrou de uma frase do pastor fulano que você viu num vídeo que te mandaram sexta-feira passada. Aí você fala, o pastor fulano falou tal coisa. Às vezes é legal, mas às vezes não tem nada a ver com o texto, mas você queria tanto falar que vai. Felipe, eu já fiz isso. E só uma questão, é aí que falta na gente escuta empática. Por exemplo, né, quando alguém está passando por uma situação difícil, as pessoas sempre me perguntam, seja um luto, seja o que for, o que eu faço? Não faça, estou aqui com você. Só que a pessoa diz assim, minha mão está doendo. Aí vou te contar um negócio que aconteceu comigo. E a gente fala e não ouve a pessoa.
Nós somos ruins de escutatória. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. Verdade. Gente, eu acho que ali o Ângelo também está com a mão levantada. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Ele ou a Emiliane. Sou eu. Eu gostei muito, Felipe, quando você colocou sobre a nossa principal missão, ser porta-voz da missão redentora de Deus. Porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque hoje a gente tem muitas bandeiras sendo levantadas que combinam muito com o ser cristão, né? E às vezes a gente se engaja tanto nesses movimentos que são causas justas e deixa em segundo plano essa principal, que é a missão redentora de Deus. Por exemplo, feminismo, as bandeiras que eu estou chamando de causas justas, né? Feminismo, racismo, falar contra a exploração no trabalho, ou a sustentabilidade, ou ser mesmo de esquerda ou de direita. E a gente consegue até versículos bíblicos para apoiar essas nossas causas. E a gente esquece dessa missão redentora aqui, do evangelismo mesmo, né? A gente não tem tanto esforço, nem tanta disposição para falar do amor de Deus, quanta disposição a gente tem para falar desses outros assuntos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que a internet facilita isso, né, para o cristão hoje. Acontece mesmo. Por exemplo, teve uma vez que eu estava com jovens, eu fiz um exercício com eles. É mais ou menos o seguinte, vou fazer com vocês também. Eu vou falar um assunto e aí vocês pensam se esse assunto é mais tratado ou mais importante para o pessoal da esquerda ou da direita, tá bom? Então vamos lá. Família, homem e mulher, casados com filhos. Tem que fazer essa ressalva. Uma família assim, isso é um tema mais de direita ou esquerda? Vocês levantam a mão. Direita ou esquerda? Preocupação com o pobre. É mais direita ou esquerda? Na fala do pessoal, mas... É mais à esquerda, normalmente. O que mais? Deixa eu lembrar aqui o que eu falei com eles. Preocupação com a família, preocupação com o pobre. A luta contra a exploração em geral, né? É mais esquerda. Ao mesmo tempo, defender... Eu acho que eu usei só esses dois exemplos mesmo. Mas tinha mais coisa. Faz tempo. Foi num acampamento. Mas esses são dois temas que são importantes para os cristãos, né? Recentemente perguntaram para um pastor que está na moda agora, os pastores de internet, assim, abrirem uma caixinha de pergunta no Instagram, né? E as pessoas fazem perguntas. Tem umas que são engraçadas, né? Até o pastor de BH que responde umas bem engraçadas, mas perguntaram para um pastor assim, direita ou esquerda? Ele falou, nenhum dos dois, a Bíblia. Porque a direita nunca vai ter a preocupação com a justiça que a Bíblia tem e a esquerda nunca vai ter os valores que a Bíblia tem. Nenhum dos dois completa. Só que o que acontece com a gente é que às vezes assim, por exemplo, vou falar dos temas que mexem mais com a gente em época de eleição, a gente evangélico, né? E aborto e essas questões de gênero, né? Normalmente isso é a pauta mínima para a gente decidir o nosso voto. Eu estou falando no geral como evangélico, pode ser que com vocês seja um pouco diferente, mas no geral a gente evangélico decide o voto com base principalmente nessas duas pautas só. São importantes? Do nosso ponto de vista, sim, é importante a gente defender a vida do bebezinho ali que é indefeso, e é importante a gente defender que o padrão de Deus é homem e mulher, uma relação, e que isso é família. Agora,
às vezes a gente deixa passar coisas por causa disso, né? E aí acaba passando coisa. Eu já vi isso acontecer em uma igreja em Manaus. Eu sou do Amazonas, tá? Que foi engraçado porque em um ano ela apoiou publicamente uma denominação que é forte lá. Em um determinado ano ela defendeu uma pessoa de um partido muito de esquerda, que é o PCdoB. E 2 anos depois, nas eleições gerais, para a Prefeitura de Manaus, 2 anos depois, para as eleições gerais, ela defendeu candidaturas do PSL. São 2 extremos, assim, bem diferentes, com 2 anos de diferença, né? Porque foi o que apareceu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, uma pauta que é apresentada para a gente é uma isca eleitoral. Tá? E a gente, às vezes, morde essa isca. E morde com vontade. Então, assim, às vezes, eu não estou dizendo que a gente tem que ser isentão, né? O chamado isentão. Mas, vamos com calma. Você pode falar assim, eu apoio nisso. Outra coisa que acontece muito hoje é a questão dos pacotes. Você compra uma parte do pacote, mas vem um pacote inteiro junto, né? Então, e às vezes a gente acaba abraçando um pacote. Você ouve alguém falar contra o aborto indiscriminado, tirando aqueles casos particulares em que já são até contemplados pela lei, mas fala geral sobre aborto. Aí você fala, pô, concordo com isso. Poxa vida, isso é legal. Aí, no pacote desse movimento ou alguma coisa assim, vem outras coisas, que às vezes não são condizentes com o Evangelho. Ou o oposto também pode acontecer, né? Alguém fala muito sobre cuidar do pobre, defender o vulnerável. Você fala, puxa vida, isso condiz com o Evangelho, eu vou abraçar isso aí. Só que no pacote vem outras coisas, né? Vem uma ideia de que a religião é o golpe do povo, Deus não existe e tal. Então, nenhum dos pacotes que são vendidos por aí merecem o nosso apoio total como cristãos. A gente pode exercer o nosso apoio de forma crítica, assim, olha, eu pesei a situação, eu acho que eu vou apoiar isso aqui, porque o programa, as ações propostas são melhores. Mas não comprar um pacote, não discutir, nem nada assim. É perigoso. Porque também, assim, você se compromete muito com uma coisa que é dali do momento. E aí, depois... É tipo o que o Maurício falou, né? Assim como quando a gente manda um negócio que não é verdade, também, quando você se compromete muito com uma coisa que depois que aflora exatamente assim, as consequências do que é, a gente fica meio, ai, poxa vida, eu apoiei publicamente isso aí, que vergonha. Né? É normal, nós somos humanos, a gente falha mesmo, é normal, tá? Mas a gente pode evitar se a gente for com mais calma, a gente tirar o pé do acelerador e falar assim, não, vou devagar, vou com calma. Não vou brigar com ninguém, vou tomar isso aí. Se tiver chance, a gente conversa. Mas isso não é o principal para mim. Vou aproveitar para fazer as coisas que têm a ver com o reino. Aí é uma decisão mais sábia. Eu vi que o Elias levantou a mão, mas, Elias, eu te peço só um instantinho, porque a Marta, ela queria também fazer uma contribuição aí com as 3 peneiras, né, Marta? Você escreveu aqui, aí ela já tinha colocado. Eu só coloquei lá no chat, né, para o pessoal ver essa questão dessa impulsividade que a gente tem. A Neia tem razão. A gente está num momento que a gente quer tanto falar, quer tanto... Está todo mundo sufocado, né? A gente com esse distanciamento, todo mundo quer falar. E realmente é um perigo muito grande essa questão das redes sociais, porque num grupo, se eu tenho 4, 5 pessoas presencialmente, um fala, o outro concorda, o outro já se sente contemplado naquela fala e fica por isso mesmo. Mas na internet, todos ao mesmo tempo podem se manifestar. Então, o bombardeio
de ideias polarizadas, complicadas, que não sejam verdadeiras, é muito grande, o volume é muito grande, né? Então, essa premissa aí das 3 peneiras, ela é atribuída a Sócrates. Não sei se é de Sócrates, mas é atribuída a Sócrates. Para quando a gente receber uma notícia, uma novidade, a gente passar por essas 3 peneiras. Primeiro, verificar, é verdade? Isso é verdadeiro? Bom, nem tudo que é verdadeiro é bom. Então, é a segunda peneira. É bom? Né? Então, é a peneira da bondade. Isso que é verdadeiro é bom? A segunda peneira. E a terceira peneira, mesmo sendo verdadeiro, mesmo sendo bom, é necessário eu falar? Porque às vezes eu vou estar repetindo, tumultuando ou coisa parecida. E a gente pensar nisso, eu acho que ajuda a gente também a refletir antes de, nesse afã de querer ser o primeiro, sabe? De igual aqueles menininhos bonzinhos, né, Eliane, que sempre quer levantar a mão, sempre quer ser o primeiro a responder, a gente pensar nisso, gente. Olha, será que isso é verdade mesmo? Será que isso é bom? Será que eu preciso falar? Porque às vezes é uma coisa que eu só vou estar repetindo desnecessariamente, todo mundo já sabe, né? Então, é mais nesse sentido que a gente precisa pensar nisso, né? E aquilo que a Néia falou, isso é bíblico, gente. Pronto para ouvir, tardio para falar. Né? Isso está na Bíblia, né? Então, a gente ouve muita coisa. Eu lembro na lição de escola dominical, eu falava, gente, nós temos 2 ouvidos, ouvir é muito mesmo, né? Mas a boca é só uma. Então, entra muito por aqui, mas até sair por aqui, a gente tem que colocar esses filtros, né? A gente precisa pensar nisso, né? E pensar nisso com amor, né? Amor a outra pessoa. Gostei muito, Felipe, do que você falou, nesse sentido de acolher essas pessoas que estão nesse afã de falar, nesse afã de trazer uma novidade, nesse afã de até apimentar algumas discussões, sabe? E a gente precisa acolher e acalmar, mesmo que a gente também não esteja tão calmo nesse momento. Mas exercitar isso, porque eu acho que está todo mundo meio um furacãozinho, um vulcãozinho dentro, né? Mas a gente precisa ajudar os outros que estão menos em erupção, que estão em mais erupção que a gente, a acalmar, né? Só isso. Obrigado, Marta. Então, nós vamos passar para o Elias agora, Elias. E só complementando, Marta, tardio em irar-se, porque muitas vezes a gente ouve, né, a gente não fala, mas explode rapidamente, né? Mas eu gostaria de fazer um comentário, Felipe, e depois eu faço a minha pergunta, né? Mais ou menos na linha da Emiliane, porque, veja bem, no meio cristão nós nos dizemos que somos corpo de Cristo, e como corpo temos nossas diferenças, cada um age de uma forma, porque os membros eles não são iguais, né? Mas nós temos ciência de que a mente só tem uma só, que comanda esse corpo, e que é Cristo. E as pessoas hoje, elas estão tão revoltadas com a situação em que a gente vive, em função de tudo isso que está acontecendo, que até muitos cristãos, eles têm o desejo, porque eu já ouvi isso, e se tivesse oportunidade, eles lançariam bombas lá em algumas instituições governamentais. Isso chega a ser um ponto de absurdo, né? E não me dá oportunidade, não me dá oportunidade, não, que eu faço mesmo, né? E o mais grave é que eles se pautam em textos bíblicos para poder justificar as suas ações, como, por exemplo, né, aquela necessidade de você honrar a justiça, a verdade, defender os necessitados, e tudo baseado em informações. E aí, quando você fala a respeito, né, do pastor, citou o exemplo do pastor, é direita ou é esquerda? Não, é na Bíblia. Mas aí, até nisso, as pessoas se pautam na Bíblia para poder dizer que naquele dia
uns irão para a direita, outros irão para a esquerda. Os que forem para a direita vão para o céu, os que forem para a esquerda vão para o inferno. E aí, pautado nessas informações, a gente tem que clamar misericórdia, porque é um posicionamento, né? É um posicionamento da pessoa. Então, a minha colocação com esse compromisso da verdade diante daquilo que você pode contribuir para a gente é o que realmente a gente deve, como líderes dentro da igreja, orientar aos membros da igreja a que tenham realmente essa sensibilidade de que a mente é uma só e que ela que comanda o corpo, que tem muitas diferenças, mas baseado nisso que já foi falado aqui, né, dessa impulsividade, dessa vontade de levar a verdade. E eu vou só abrir um parênteses aqui para citar o vexame que uma jornalista argentina passou na noite de ontem, quando ela informou, com muita tristeza, a morte do grande escritor inglês William Shakespeare. E aí, pasmem, né? O que morreu foi um William Shakespeare, mas foi aquele ancião que tomou a primeira dose da vacina, aos 93 anos ele faleceu. E ela, então, eu não sei se, né, o pessoal de suporte dela apoiou isso, validou a informação, e ela, ao vivo, trouxe essa informação, querendo trazer uma verdade, querendo trazer uma informação, querendo realmente ajudar alguém, né? Mas passou por esse vexame. Fecho a minha aspa aqui, o meu parênteses, e coloco você diante dessa questão. Nós, como igreja, o que fazermos para podermos balançar a estrutura do corpo, para que o corpo possa ter somente uma mente, essa mente que é voltada realmente para levar a esperança, levar a paz, levar a conversão dos corações mediante a toda essa pandemia que a gente vive. Obrigado. Nada. O cabeça do corpo é Cristo, né? E ele reina sobre nós por meio da sua palavra. E pela ação iluminadora do Espírito, né? Então, traduzindo essa frase meio padrão no nosso meio, assim, do pessoal que estuda e tal, traduzindo isso é o seguinte: a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar, mas um pouquinho antes de falar isso, o Tiago fala assim, despojai-vos de toda a ira, para receber com mansidão a palavra que é implantada em vós, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, um pouquinho antes desse versículo, para a gente ouvir mais, e ser mais pronto para ouvir e tardio para falar e se irar, ele fala disso, né? Então, é o bom e velho ensino da palavra de Deus. Nesse sentido mesmo, de escuta da palavra, ouvir a palavra com calma, com tranquilidade, nesse espírito humilde de busca da vontade do Senhor. Essa semana mesmo, o pastor Augusto Nicodemos, acho que a maioria aqui já ouviu falar ou conhece, ele fez uma transmissão, estava tendo uns conflitos lá entre palestinos e israelenses esses dias, né? E aí é normal que as pessoas, por causa de uma visão bem popular sobre Israel, pensem assim, é um sinal do fim dos tempos, né? E a live era sobre isso. Se Israel é o relógio de Deus, né? É um cronômetro para o fim do mundo, o que acontece ali é um sinal de que acontece ou não. Sendo que na visão que é mais comum entre os presbiterianos, como o pastor Nicodemos e nós, no caso, não é que Israel é um lugar especial nesse sentido. Não é. Eu sei que isso pode
causou surpresa em alguns que estavam acompanhando, e aí começou a chover no bate-papo lá um monte de coisa, né? Assim, não gostei. Poxa, não gostei. Poxa, pastor, não gostei. Porque, às vezes, a gente quer um negócio radical, né? Diferentão e tal. E as coisas mais simples, mais tranquilas, parece que não nos satisfazem, mas o problema não está na palavra, está em nós. Então, num momento como esse, bom e velho mandamento bíblico de amar mesmo, de obras de misericórdia para o necessitado, de anúncio do evangelho, de proclamação tranquila da palavra, a chance que a gente tiver falar do evangelho para nossos parentes, para o vizinho e tal, eu acredito que fazendo isso a gente já está caminhando na direção certa. O bom da gente ter a palavra de Deus é que, mesmo que a gente não tenha, tem muita gente que lê muito livro, né, analisa a situação, tal, a gente não tem condição de ficar se dedicando a estudar tudo e saber. Mas a gente tem a palavra. Deus nos guia por meio da sua palavra. É como alguém já falou, ele não dá o mapa, ele dá a mão para a gente. Ele fala, olha, faça isso. E se a gente for na obediência naquele caminho, a gente está está num rumo bom. Então, em resumo, para a gente obedecer a cabeça do corpo que é Cristo, é obedecer a sua palavra mesmo, procurar ouvi-lo em dependência do Espírito, em oração, e obedecer nas coisas simples já é um bom começo, né? O mandamento de boas obras e de proclamação do Evangelho ele continua valendo tanto na pandemia quanto fora. Se o Brasil entrar numa onda de prosperidade financeira, continua valendo também. E se entrarmos em guerra, vai continuar valendo também. E o nosso desafio é obedecê-lo em qualquer que seja a circunstância. Pessoal, um pouco, né? O que você ia falar, Felipe? Desculpe te interromper. Não, eu falei demais agora. Desculpa. Desculpe se eu te interrompi. Eu vou passar para o Ângelo. Ângelo, por favor. Irmãos, eu sei que é o Maurício que conduz essa parte, mas eu tinha visto o pastor Osias, parece que ele manifestou. Então, se o pastor Osias puder ser rápido, é só para não deixar ele deixar ele no vácuo, né? Porque nós estamos com um tempo bem avançado. Sem problema. Às vezes nós estamos conversando entre adultos e existe algumas crianças na sala. E aí os adultos dizem assim, isso aí não é assunto para criança. Então você não fala naquela hora. Entende? Você não fala diante das crianças. É como se dissesse assim, fumar não é coisa de criança e é de adulto. Beber não é coisa de criança e é de adulto. Então, assim, são coisas que a gente passa a olhar alguns exemplos e acabamos sendo influenciados por isso. Tanto faz no lado chamado igreja, chamado espiritual, como também no secular. Né? A questão de direita ou esquerda, só para encerrar aqui, eu votei uma vez numa associação de bairro, onde eu morava lá no Rio, e havia 2 chapas. Eu era uma pessoa que me envolvia bastante com a igreja, já era pastor e tudo. Então, quando eu estava indo para a associação para votar, um líder de uma chapa diz assim, em quem é que o senhor vai votar? Eu falei, se eu disser para você, o meu voto não foi um voto fechado, não foi secreto. Quando eu terminei de votar, ele me perguntou, em quem o senhor votou? E eu votei na chapa que ele estava. Eu falei, se eu disser para você em quem eu votei, o meu voto deixou de ser secreto também. Então, são coisas que a gente... Tudo bem que a gente precisa
ser exemplo. Alguns reis na Bíblia dizem assim que um rei começou a reinar como criança e fez coisas certas. Outros reis que já adultos foram... Até há um texto na Bíblia que diz assim que o rei foi tão mau que nem deixou de se saudade. Então, entende? Então, a gente precisa realmente olhar para um parâmetro e viver isso. Ok? Não deixou de saudade. Não deixou de se saudade. Está na Bíblia. E aí encontra um Davi, por exemplo, se alguém lê a Bíblia, parte do Davi, que Davi adulterou, que Davi fez, ele não foi bem, não foi bom pai, mas depois Deus trabalhou a vida dele, diz assim, foi um homem segundo o coração de Deus. Tá bom. Pastor Osias, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Obrigado aí pela contribuição do Felipe, né? Foi muito boa e trazer esse assunto para nós e que nós, de fato, possamos, né? Viver isso, né? Deus nos dê a graça e a misericórdia para sabermos, né? Colocar no dia a dia das nossas vidas aquilo que nós estamos aqui aprendendo.